Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, graça e paz, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos fazer uma reflexão aqui sobre a cidade de Filipos, né, alguns pontos aqui em Atos 16. Hoje, dia 14 de dezembro de 2024, eu aqui da cidade de Sinop, Mato Grosso, estava aqui no meu devocional e esse texto me chamou bastante atenção, alguns pontos aqui, né, em relação ao Evangelho. Deu vontade até de fazer uma exposição completa da carta de Filipenses, mas hoje nós vamos ficar aqui só com alguns versículos aqui, só com o cenário mesmo. O livro de Atos, né, vai nos contar a parte da expansão do Evangelho, né, como surgem os primeiros cristãos, como os pontos centrais do cristianismo, né, alguns problemas relacionados a essa expansão para uma cultura diferente, a gente vai chamar de um dos querigmas, né, do Evangelho, um dos pontos centrais, no caso, a união entre os irmãos, o poder que há no nome do sangue de Jesus, a salvação em Cristo e a expansão do Evangelho. Em relação à expansão do Evangelho, até para chegar aqui no nosso texto, que é extremamente importante, porque a cidade de Filipos, né, Paulo vai escrever mais tarde a carta aos Filipenses, é uma cidade, a primeira cidade onde o Evangelho chega na Europa, né? Por isso um marco importante aqui no livro de Atos. É profético que o Evangelho seria pregado primeiramente em Jerusalém, depois na Judéia, Samaria e os confins da terra, né? Isso está em Atos 1:8. Jesus, falando à sua volta, diz que o Evangelho seria primeiro pregado. E a gente vê desde o Atos 2, né, o evangelho, a descida do Espírito Santo, né, o recebimento do Espírito Santo de forma permanente, talvez o texto mais conhecido de Atos, ali em Jerusalém. Quando a gente lê a história da expansão aqui em Atos, fica parecendo muitas vezes que ele é linear, que as coisas acontecem, vão acontecendo assim, a gente vai vendo, parece que os atos estão acontecendo de uma forma muito rápida, e na verdade não, tá? Aqui nós temos anos de histórias, de forma que Paulo escreve aos Gálatas, na sua primeira viagem missionária, provavelmente é quando ele escreve aos Gálatas, para falar da circuncisão, para falar da questão da nova aliança, né, como tendo se cumprido em Cristo Jesus, e da não necessidade mais da guarda dos mandamentos na forma de sacrifícios e na forma cerimonial, né? E esse era o dilema, inclusive, da primeira viagem missionária de Paulo. Esse foi um grande problema, né, que a igreja teve que passar em relação aos gentios, né, em relação àqueles que não eram de cultura judaica, de tal forma que Paulo precisa interromper a sua primeira viagem missionária e voltar para Jerusalém. Isso é o que acontece em Atos 13 e 14, que Paulo está na sua primeira viagem missionária e ele vai voltar. Em Atos 15 vai ter o primeiro concílio da igreja, justamente para ver como vão fazer essa questão, olha, como é que a gente vai abordar a parte cerimonial, sacrificial para os judeus e principalmente para os gentios, né, agora, nessa nova aliança, visto que eles não eram dessa tribo, né, do judaísmo, e que para eles não fazia qualquer sentido a questão da circuncisão lá de Gênesis 17. Tanto é que é o mesmo problema, né, que Paulo está tendo em Gálatas, e ele escreve aos Gálatas justamente para dar um alívio ali, para dar uma interpretação de como devem se portar. Então a gente tem o Evangelho primeiro em Jerusalém, e que fica muito tempo ali. Tanto que Paulo, quando escreve aos Gálatas, no primeiro capítulo, ele contando a questão da sua conversão, a questão de ser enviado aos gentios, a gente vê ele falando, né, de um período de tempo, né, de quando ele vai a Jerusalém pela primeira vez, agora quando ele volta pela segunda vez, e a gente vê aqui um prazo de mais ou menos 14 anos, tá? Entre Atos 9 e Atos 15. Então, então a gente tem um prazo muito grande aqui, tá vendo? Não é tão linear assim, né? Mas o Evangelho chega a Jerusalém, Atos 2, depois a Judéia e Samaria, né? Conforme Atos 1:8, que seria assim, né? Jerusalém, depois Judéia, Samaria, confins da terra. Então Atos 2 chega a Jerusalém, Atos 8 ali a gente já vê o Evangelho chegando, né? A partir do verso 2, o Evangelho chegando à região da Samaria e Judéia. E Atos 11, né? A partir do verso 19 a gente tem o Evangelho chegando aos gentios e aí o que seria aos confins da terra, né? E
pelo menos o início, né, do evangelho ser pregado aos confins da terra. E Atos 16 é importante por quê? Porque é quando o evangelho chega pela primeira vez, né, na Europa. E graças a Deus, né, que aprove Deus, né, fazer a mensagem ser pregada e divulgada entre os povos, né, que hoje no Brasil a gente tem o evangelho. E me chama a atenção aqui porque Paulo, lá no verso 9, né, do capítulo 16, diz: à noite Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: passe a Macedônia e ajude-nos. Paulo tinha a intenção de seguir para a Ásia, mas ele vai, agora, através dessa visão, ele vai para a Europa. Aqui no verso 10, ó, assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino. Aqui é a primeira vez que Lucas se inclui na narrativa. E daqui para frente você vê que ele não sai da narrativa. Aqui é o momento que Lucas parece começar a caminhar com Paulo. Na primeira viagem missionária de Paulo, estava Paulo e Barnabé. Lá no capítulo 13 a gente vai ver isso, e tinha Marcos que estavam com eles, né? João Marcos, que era primo de Barnabé. E lá no verso 13 você vai ver que o João Marcos ele abandona, né, o Paulo e o Barnabé quando estão na região da Panfilha, e ele volta para Jerusalém. Ainda era jovem, volta para Jerusalém e abandona eles. Quando o Paulo e Barnabé, diante do problema ali de circuncisão, o problema da guarda da lei cerimonial e sacrificial, se deveria ou não os gentios serem circuncidados, né? Enfim, diante de todo esse problema, é necessário que eles voltem a Jerusalém e façam o concílio, né? Como eu já acabei de falar, em Atos 15. E aí agora, quando acaba o concílio, eles mandam cartas para as igrejas, e agora Paulo chama Barnabé para voltar, né, anunciando o evangelho, principalmente nas regiões onde ele já estava, onde ele já tinha passado. E Barnabé fala, tá bom, né, vamos voltar. E Barnabé quer levar o seu primo, né, aí João Marcos, né, quer levá-lo na segunda viagem missionária. E Paulo fala, não, peraí, esse camarada aqui, ele nos abandonou lá na Panfilha, não vou levar. E o texto vai dizer que houve tamanha desavença entre eles que não puderam mais andar juntos. De forma que Barnabé vai seguir viagem com Marcos, seu primo, João Marcos, né? Vão para a região de Chipre, e Paulo vai para a sua segunda viagem missionária, mas agora não com Barnabé. E aí ele procura entre os homens lá e leva Silas juntamente com ele, que era a profeta na igreja em Jerusalém. Então ele pega Silas, ó, Silas, vamos comigo, né? Vem comigo, né? E eles vão para essa viagem, e aí Paulo vai ter essa visão de um homem, né, chamando ele para ir para a Macedônia, e mudando os planos, né, de Paulo. E aí o evangelho vai chegar à Europa. E Lucas se incluindo na narrativa aqui. E é interessante que aí a gente vai ver o evangelho a partir do verso 12. Vou ler aqui. Dali fomos a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia romana. Olha que interessante. Aqui Paulo está na segunda viagem, aqui ele vai instituir a igreja, né, em Filipos. Na terceira viagem dele, no final da terceira viagem, quando ele está preso em Roma, ele escreve a carta aos Filipenses. Ele escreve para a igreja em Filipos. Aqui nós temos a constituição dessa igreja. E aqui é interessante que ele coloca a cidade aqui no verso 12, ele ressalta que é uma colônia romana. Isso aqui é um privilégio para uma cidade na época ser chamada de colônia, porque a gente tem as cidades, né, como sendo dominadas, a gente tem o império dominando todas as cidades, as províncias, mas as províncias que recebiam o nome de colônia era uma forma de espelho de Roma. Era aquela cidade que era uma mini Roma. Então aqui a gente tem uma cidade com total confiança do Império Romano. E a sua forma instituída, política, social, cultural, ela era um espelho da cidade, ela era um espelho de Roma. Então ela era uma colônia romana, isso aqui era um privilégio para a cidade. Tá? E Paulo vai se estabelecer aqui em cidades estratégicas. Você vê que Paulo ele vai estar em cidades onde há povos diferentes, onde há grande fluxo de pessoas, né, como é o caso de Corinto em relação aos portos, né, como é o caso aqui da cidade de Filipos,
Então, Paulo ele se estabelece em locais de grande fluxo, em locais onde o evangelho, onde ele poderia pregar e o evangelho se esparramar. Então, aqui usando essa estratégia, né, aqui claro, guiado pelo Espírito Santo de Deus, Paulo vai levar o evangelho ali. E aqui nós temos 3 personagens, tá, dentro dessa história que a gente conhece, né? A gente tem Lídia, que vai ser uma mulher muito rica, né? O texto nos diz isso, né? Aqui no verso 13, o texto mostra que não tinha sinagoga, porque ele fala que era sábado, então era o dia de estar reunidos na sinagoga. E aqui não tem sinagoga, tanto que Paulo vai pregar na beira do rio, que era onde havia uma reunião, né? Onde as mulheres estavam reunidas ali, um ponto de oração. Então você vê que não era a cultura judaica aqui, não tinha sinagoga, tanto que Paulo, aos sábados, né, o texto de Atos sempre vai mostrar que foram à sinagoga pregar, né, que é o caso de Corinto e outros, mas aqui não, aqui é uma cidade completamente romana. E Paulo vai pregar, né, aí verso 14, certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura. Inclusive, a cidade de Tiatira é conhecida por ser uma cidade voltada, né, à púrpura, né, à cor púrpura, roupas e tecidos na cor púrpura, né, que é algo extremamente caro, né, por isso, falando aqui que era uma mulher bem sucedida financeiramente, né, isso também vai ficar claro no final da carta aos Filipenses, mas aqui fica muito claro para a gente, porque ela era uma comerciante, né, aqui de uma substância muito cara, né, a cor roxa, né, a cor púrpura ali, né, ela até hoje, né, usada em eventos de gala. E nessa época, né, a cor púrpura ali era extraída, né, dos moluscos, né, extraído do fundo do mar. Então você depende de um trabalho muito manual, né, e então era algo muito caro, algo difícil, um trabalho totalmente artesanal, né? E para você recolher esse tanto de tinta, né? Colher esse tanto de tinta para fazer a cor púrpura nas vestes, porque ela era tingida, né, com a púrpura, era algo caro. Então era usado por rei, era usado pelos governadores, era usado pelos senadores. Então essa mulher que estava ali, que era da cidade de Tiatira, né, uma cidade conhecida justamente por ter esse material, né, que a história acredita que foi de origem dos fenícios, né, esse início dessa prática. Enfim, voltando aqui para o texto, essa mulher, então, ela escuta, aí diz ali, ó, temendo a Deus, nos escutava, o Senhor lhe abriu o coração. Isso que é muito importante. A gente tem vivido, tá, um momento de que a humilha, de que a pregação, né, a gente tem que virar nos 12 aí, né, tem que encantar as pessoas, a gente tem que falar de Jesus, mas fulano prega bem, fulano fala bem, mas eu não sei falar, né, e veja que a exposição do texto bíblico, falar de Jesus, né, falar do evangelho aqui, traz essa mulher à conversão. E é interessante, né, que o texto está dizendo, né, o Senhor lhe abriu o coração. A conversão, a verdadeira conversão, quem faz é Deus. Né? Isso é obra do Espírito Santo. O máximo que a gente vai fazer, preparando um sermão bonito, não estou dizendo que não tem que preparar sermão, né? Pelo contrário, temos que conhecer a Escritura, até para saber fazer a aplicação correta do texto bíblico, historicamente, culturalmente, mas tentar trazer o público ao emocionalismo, né, algo muito vivido nos dias de hoje, né, por igrejas neopentecostais, por igrejas pentecostais. É muito perigoso isso, né, porque vão convencer as pessoas muitas vezes, mas o convencimento não é a conversão. Eu posso até convencer alguém, mas não convertê-lo. Isso é uma obra exclusiva do Espírito Santo. Então, primeira coisa aqui para a gente extrair do texto não se preocupe. Fale de Jesus. Viva Jesus através da sua vida. Não se preocupe em, eu não sei falar bonito, né? Senhor, eu não vou a tal lugar pregar, mas manda o irmão fulano, né? Manda o pastor, manda o teólogo tal, né? Não, a missão nossa, né? O nosso ID,
ele é para todos, né? E falar de Jesus e viver Jesus através da nossa vida, né? Viver o Evangelho, é pregar Jesus também, né? E aqui o texto é claro, né? O Senhor lhe abriu o coração. Não adianta nós pregarmos e o Senhor não abrir o coração. O Senhor lhe abriu o coração, tá? Então, a gente vai ver muita gente convencida, né? Ah, eu aceito Jesus, faço grande apelos, pessoas levantam as mãos, vão à frente no púlpito, se ajoelham, eu aceito, próximo culto não voltam. Ou eles voltam, ficam por um tempo e saem. Aí João escreve a primeira epístola, né, de João, dizendo, estavam conosco e tal, mas saíram. E aí? Aí João responde dizendo, nunca foi dos nossos. Por quê? Porque não tinha uma verdadeira, uma genuína conversão. Estavam convencidos, mas não convertidos. E aqui é um ponto interessante para a nossa reflexão. E aí, ela ouvindo uma mensagem, você vê que não tem nada mirabolante, né? Não tem nada extraordinário, um fenômeno da natureza, um milagre, uma cura. Não. Paulo pregou, falou de Jesus e o Espírito Santo, né, abriu os olhos do coração dessa mulher e ela se converte, vai ser grande patrocinadora do Evangelho e é na casa dela que começa a primeira igreja, né, na Europa. Tá? É algo marcante na história da igreja, algo importante. E aqui nós temos três personagens. Então, essa mulher, que eu acabei de falar, nós temos uma mulher que era adivinhadora, e aí você vê aqui outro ponto interessante. Ó, nós temos uma mulher rica, que trabalha com um material extremamente caro. Nós temos agora uma mulher que dava lucro aos seus donos. Preste atenção, verso 16, lá no finalzinho, verso 16 todo. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Veja bem, aqui o texto está dizendo que ela tinha donos. Então, ao mesmo tempo em que eu tenho uma mulher rica, eu tenho agora uma escrava. E é interessante que, alguns dias depois, ela, seguindo eles, e falando ali de que eles eram servos do Deus Altíssimo e tal, Paulo expulsa, esse espírito maligno dela. O que vai gerar um grande problema, porque o texto já me disse, olha, ele trazia grande lucro aos seus donos. Agora acabou a riqueza dos donos dela. Isso vai gerar um grande problema. Aí, aqui agora Paulo causou uma grande confusão. E aí, um ponto aqui, uma notinha de rodapé, que é muito normal nós ouvirmos mensagens dizendo da conversão de Lídia, dessa mulher, que não traz o nome dela no texto, mesmo porque aqui aparentemente uma condição de escravo, o escravo não tinha nome, só a quem ela pertencia, e o carcereiro, romano, ali um funcionário público, um servidor público, Então eu tenho uma mulher que é de Tiatira, eu tenho uma grega e eu tenho um romano. O que a gente pode tirar disso? Bom, primeiro, que o evangelho é para todos, O evangelho é para todos, independente de riqueza, de classe social, independente de poder aquisitivo, independente de ter alguma coisa para contribuir financeiramente, que seja com o reino ou não, o evangelho é para todos. A mensagem, Deus tem os seus em todos os lugares. Então Deus abre o coração, os olhos do coração de quem Ele assim entender. E é interessante que a gente ouve, voltando aqui, que muito de que há a conversão dessas três pessoas. Me parece que não é essa a ideia de Lucas, mesmo porque Lucas deixa claro aqui, você acabou de ver, deixa claro a conversão dessa mulher, de Lídia, ele deixa claro a conversão do carcereiro, lá no verso 33, mas essa da qual é expulso o demônio não, a qual é expulso aqui esse espírito maligno, você vê que não há uma menção de conversão. Então isso parece que Lucas quer nos mostrar que não houve conversão da parte dela, mesmo porque Lucas enfatiza a conversão de Lídia e do carcereiro, mas não da mulher. Então o que a gente pode dizer textualmente, tá? Preste atenção, textualmente, a gente só pode dizer que ela foi liberta do espírito imundo. Agora,
Se ela passa a fazer parte da comunidade cristã, o texto não diz isso, tá bom? Então a gente precisa ficar realmente só com o texto aqui, sem fazer invenção, tá? Então, é o que o texto nos mostra, né? E como ele ressalta, né, a conversão do carcereiro e de Lídia, aparentemente a gente pode então concluir até pela forma textual de Lucas, que realmente ela não se converte, tá? A gente não pode dizer que ela se converteu porque o texto, né, não disse, tá bom? E aí gera um grande problema. Verso 19, quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. Levaram aos magistrados e falou que eles estavam perturbando. É disso, ó, estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Os nossos costumes, né, propagando costumes que a gente não aceita, que a gente não pratica. E lembre-se que era uma colônia, era um espelho de Roma. Então está ferindo diretamente a Roma. E agora eles vão ser presos, você conhece essa história, às vezes um pouco mal contada, porque a grande maioria das mensagens que a gente ouve fica parecendo que Paulo e Silas, quando tem um terremoto na prisão, eles vão sair da prisão. Isso não é verdade. Tá? É metade do texto. É metade do texto. E aí chega o verso que eu quero compartilhar com vocês. Eles vão ser açoitados. Verso 22. Então a multidão se levantou unida contra eles e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. Aí o verso 23. Depois de muito açoite, lançaram na prisão e ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Olha o verso 24, isso aqui eu quero fazer uma notinha de rodapé aqui. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior. Opa, veja que ele faz uma distinção aqui no cárcere. Primeiro, o magistrado disse, olha, os magistrados disseram para ele aqui, coloque esses homens em segurança máxima. E agora, no verso 24, o carcereiro recebendo a ordem vai colocá-los no cárcere interior. E olha lá, e prendeu os pés deles no tronco. Aqui a gente tem a prisão romana de basicamente três formas, né? A gente tem aquela que parece uma prisão domiciliar, né? Mas que estão no local do cárcere, mas estão como se fosse um semiaberto ali, estão meio livres. Né? Estão presos, mas não estão. Não estão encarcerados, né? Vou dizer assim. Que é a prisão de Paulo em Roma. A prisão que termina o livro de Atos. Né? Até por isso a gente entende que Paulo ele sai dessa prisão do capítulo 28, que encerra no 28 de Atos, provavelmente vai à Espanha ali 1 ano e meio depois, talvez, e Paulo novamente é preso, e aí sim, a segunda prisão dele, que é totalmente diferente dessa prisão de que encerra Atos, a sua segunda prisão em Roma, aí sim ele vai ser morto, né? Até se você comparar a forma da prisão dele no final de Atos e na segunda carta a Timóteo, né, em que enquanto ele está em liberdade, né, ele está recebendo visitas, ele pode andar ali, né, e no outro não, no outro ele é visto como bandido, como um malfeitor, enfim. Na primeira ele está sendo acusado, né, de algumas coisas que os romanos ainda não entendem e precisam, né, julgar, até mesmo porque ele é romano. Na segunda ele é visto como malfeitor, como bandido e como um dos responsáveis pelo incêndio em Roma, né, no dia 18 de julho de 64, né, que depois vai ser, até pela história, né, comprovado que foi algo feito por Nero, né, mas que vai recair a culpa sobre os cristãos, e Paulo vai morrer, né, no ano 67 mais ou menos, Paulo vai morrer, né, por esse motivo, e Pedro também, né, Paulo, por ser romano, não podia ser crucificado, então ele vai ser decapitado. Já Pedro, que não era romano, vai ser crucificado, e Pedro diz, olha, eu não quero ser crucificado igual meu mestre, me crucifica de cabeça para baixo. Né? Então Pedro vai ser crucificado. Então, assim, você vê que há estágios, há formas diferentes dentro da prisão em Roma. Né? Uma seria essa forma aqui da prisão de Paulo aqui no final de Atos, que é essa que ele tem liberdade para receber visitas, que ele conversa com os carcereiros, que ele conversa com as pessoas, né, mas não pode sair. A segunda seria a prisão em que estão fechado as grades, mas ali dentro ele pode andar. E a terceira seria essa, né, que você vai ver que é um lugar escuro, sem luz. Fica lá claro isso no verso 29, quando o carcereiro
vai até lá, ele precisa pegar uma luz primeiro, né, uma lamparina ali para poder ir, né, porque não tinha luz. Então eles estão num buraco, né, açoitados, preso, né, num tronco, acorrentado, preso num tronco. E aí seria o terceiro ponto. Alguns dizem que enfiava-se as pernas, né, no tronco e passavam-se as correntes, né? Essa provavelmente era a forma ali que eles estavam presos. O texto só diz que eles estavam no cárcere interior, né? Aí o texto mostra que esse cárcere era escuridão total, verso 29, né? Já que houve a necessidade de pegar uma luz para ir lá. E o texto diz que eles estavam com os pés amarrados num tronco. Acredita-se que a forma era também de se amarrar as mãos, né? De forma que as costas ficavam esticadas, né, para poder dar cãibras e as costas açoitadas também poder aumentar o sofrimento. A gente não tem muito relato disso aqui no texto. O texto vai dizer que eles estavam nesse cárcere interior em segurança máxima, que era escuridão total, e que eles estavam com os pés amarrados. Aí, verso 25, e aí a gente vai entrar em mais um ponto de reflexão. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Esse aqui foi um ponto que me causou grande impacto hoje na leitura. Olha a situação desses homens. Olha onde eles estavam. A forma que eles estavam. Açoitados pelo Evangelho. Açoitados por terem realizado um milagre, uma cura espiritual feita por Jesus através da vida deles, e eles estão presos num calabouço, em segurança máxima, no escuro, açoitados, acorrentados. E agora eles começam a louvar a Deus. Isso aqui é lindo. Isso aqui é extraordinário. A gente tem um péssimo hábito de louvar a Deus na alegria. Mas louvar a Deus na tristeza, no luto, nas dificuldades. Esses homens representam a vida cristã, o verdadeiro evangelho. Você não vê eles reclamando, né? O texto não está dizendo que eles reclamam, estão choramingando, estão se lamentando, estão em depressão, querendo morrer. Né? Estou passando por uma prova que eu não aguento, eu vou desistir de tudo, eu vou... Não. Estão louvando. É interessante isso, porque eles oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais presos escutavam. Olha o que é viver o Evangelho. Viver de verdade o Evangelho. E aí o que acontece? De repente sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Agora, enquanto Paulo pregou a mensagem de forma simples, apenas falou, e Deus abriu o coração de Lídia, aqui é diferente. Aqui tem um fenômeno extraordinário. Aqui as correntes, né, se soltaram. Aqui quebra tudo, o cárcere. Aí verso 27, o carcereiro despertou do sono e vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada ia suicidar-se. Preste atenção nisso. Por que queria fazer isso? Aí o texto diz, pois pensou que os presos tinham fugido. Se ele, que era o responsável por aqueles presos, que recebeu a ordem, ele recebeu a ordem dos magistrados que deveria deixá-los em segurança máxima. Agora, no plantão deles, Paulo e Silas fugiram. Olha o desespero desse homem. Vão me matar. Era essa a punição. Vão me matar. Mas aí o verso 28. Mas Paulo gritou bem alto. Olha lá, Paulo dá um grito lá do escuro. Ele não tinha visto. Estava escuro, Paulo gritou. Não faça nenhum mal a si mesmo. Estamos todos aqui. Esse aqui é outro ponto importantíssimo para a nossa reflexão. Esse camarada estava representando o Império Romano do pessoal que havia acabado de bater neles. Haviam maltratado eles, haviam chicoteado eles, e esse carcereiro prendeu eles com corrente num tronco, num lugar escuro. E agora Paulo está dizendo, não se faça mal, não faz isso. Quantos aqui teria pego a espada e tentado matar o carcereiro, né? E aí ele diz, estamos todos aqui. E Paulo vai agora, verso 29, né, o carcereiro tendo pedido uma luz, olha que interessante, aqui mostra que estava no escuro, né, todo trêmulo chega para eles e prostra diante deles.
E aí o texto, verso 30, diz que eles levam ele para fora e perguntam, o que eu devo fazer para ser salvo? O carcereiro vai levá-los para a casa dele. Depois, você vai ver, a partir do verso 35, que eles estão na prisão. E aí os romanos trazem agora a ordem de mandar soltá-los, de forma que não há nenhum mal para o carcereiro. Tá? Então, eles não saíram aqui da prisão e foram embora. Tá? Isso não acontece no texto, a gente ouve bastante mensagens, pregações, né? Eles continuam lá, mesmo porque senão haveria todo esse problema para o carcereiro. Então, por que aconteceu tudo isso? Se o cárcere foi aberto e não foi para que eles fossem embora, eles voltaram, inclusive, e esperaram a ordem para então eles até questionarem e receberem um pedido de desculpa e então poderem ir embora. Para que houve tudo isso aqui? Para que o evangelho chegasse até o carcereiro. Extraordinário isso aqui. Porque qual é a lógica de se abrir a prisão? Se não era unicamente para que o carcereiro fosse alcançado pelo evangelho. É a forma de Deus trabalhar. Deus trabalha numa mensagem simples. Deus trabalha através de um ato de poder da parte dele, de um fenômeno extraordinário. E é Deus trabalhando. E aqui você vê, verso 33, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Olha que o evangelho chegou até eles. Olha a forma que o evangelho chegou. Isso aqui é extraordinário. Chegou a salvação na casa deles. E eu quero encerrar, fazendo uma pergunta. Como nós temos vivido o evangelho? O evangelho de nos preocuparmos com as pessoas, de levarmos a mensagem e no momento de dor, louvar, cantar, orar, entregar na mão do Senhor, ou de vivermos murmurando, reclamando, dizendo que eu sou crente, eu profetizo na minha vida que eu não aceito isso. Ou nós temos deixado Deus trabalhar. Estamos na mão do Criador. Amém? Agradeço você que me acompanha até aqui. Que Deus possa ricamente te abençoar a cada dia.